Por que um mosquito fica batendo na lâmpada até morrer, mesmo depois de ter batido 100 vezes? Será que ele não aprende? Será que ele não tem memória? Será que ele não tem inteligência? E um cachorro, você já viu um cachorro que parece entender exatamente o que você quer dele? Ele parece entender aquilo que você está sentindo? Ou um corvo que consegue resolver problemas para conseguir comida? Olhando para eles, a pergunta é inevitável: será que animais raciocinam? Muita gente hoje diria que sim, mas há 2.400 anos, Aristóteles parou para observar exatamente isso e chegou a uma conclusão que define a nossa civilização até hoje. Ele criou a escada da inteligência e mostrou que existe um degrau específico, onde todos os animais param e só o ser humano continua subindo. No vídeo de hoje vamos entender como Aristóteles provou que o homem é o único animal racional e porque, para ele, a maioria de nós passa a vida inteira sem usar o verdadeiro potencial da nossa inteligência. Vamos subir a escada do conhecimento do livro Alfa da Metafísica. Aristóteles, no livro Alfa da Metafísica, começa a distinguir a complexidade dos animais, ou seja, ele percebeu que alguns animais são mais complexos do que outros. Ele elaborou a escada que estabelece os graus de perfeição do conhecimento. O primeiro degrau, ele observa que todos os animais possuem sentidos, mas uns possuem memória e os outros não. Larvas de insetos, por exemplo, larvas de mosca, têm um sistema nervoso tão primitivo que praticamente não possuem memória. Seu comportamento é quase totalmente programado geneticamente. Comem, crescem, transformam-se. Não aprendem com a experiência. Esponjas marinhas, poríferos, nem sequer possuem sistema nervoso. Respondem a estímulos, luz, química, toque, mas não há memória no sentido biológico. Cada reação é uma resposta automática ao presente. Medusas ou água-vivas possuem um sistema nervoso muito primitivo. Têm uma rede neural difusa. Praticamente nenhuma memória, apenas reflexos. Nadam, comem, reproduzem-se, mas sem aprender com experiências anteriores. A razão é simples. A memória requer um sistema nervoso complexo, o suficiente para armazenar e recuperar informações. Quanto mais primitivo o sistema nervoso, menos espaço há para guardar experiências. Para Aristóteles, estes animais estariam presos no primeiro degrau da escada, a sensação pura, sem memória. Eles sentem o mundo, mas não recordam. Aristóteles não cita nenhum exemplo de animais sem memória. Podemos pensar que para escrever buscasse a brevidade, mas quando dava suas aulas provavelmente enriquecia o assunto com exemplos. Ao dizer que alguns animais possuem sentidos, mas não memória, está falando da memória de longo prazo. Tomás de Aquino, em seu comentário à Metafísica, cita a concha como sendo um animal sem memória, aqui entenda-se sem memória de longo prazo, mencionando que as conchas não possuem imaginação, por isso não possuem memória. A maioria dos animais possui algum tipo de memória, uma memória que dura algumas horas ou alguns minutos. Alguns possuem uma memória não associativa, que é quando o animal não aprende uma relação entre eventos. Por exemplo, um caracol marinho retraindo menos as brânquias após tocarem nele diversas vezes. Outros há que possuem memória associativa. Eles aprendem relações entre eventos. Por exemplo, abelhas aprendem que um odor prediz açúcar. Peixes associam um padrão a perigo. Talvez os animais mais primitivos sejam os que não possuem cérebro ou sistema nervoso. A água-viva, por exemplo, não tem cérebro. Ela para de reagir a um estímulo repetitivo e inofensivo, o que pode ser considerado uma espécie de memória não associativa. Nada parecido com uma memória autobiográfica ou lembranças do passado, como história pessoal ou reflexão. Nada disso. Estes animais estão presos no primeiro degrau da escada, a sensação bruta. Já um cachorro, que tem memória, consegue lembrar onde escondeu o brinquedo, consegue aprender comandos, ele subiu um degrau. Aqui chegamos ao segundo grau de conhecimento.
No segundo grau, observa que os animais que possuem memória são mais prudentes e mais aptos a aprender do que os animais sem memória. No início do vídeo, mencionei como os mosquitos ficam batendo contra a lâmpada até morrer. É como se não possuíssem memória que poderia corrigir a sua direção. Na verdade, eles possuem memória. O que ocorre é que o seu sistema de navegação fica capturado pela luz artificial, de modo que ele não consegue corrigir a sua rota. Um estudo mostrou que é possível que o mosquito lembre por até 24 horas de que um odor está associado ao perigo. Essa é uma memória associativa do tipo odores é igual a perigo. Não é, no entanto, uma memória complexa. Tomás de Aquino comenta que animais que se movem possuem memória, enquanto que animais imóveis possuem pouca memória. Diz ele, os animais que se movem em direção ao que está distante por um movimento progressivo devem ter memória. É surpreendente pensar que um Reles mosquito chegue ao segundo grau, não é mesmo? Mas será que um simples mosquito tem o próximo grau de complexidade, que é a experiência? No terceiro grau, Aristóteles observa que existem animais que possuem todas as características dos graus anteriores e desenvolvem a experiência. Para saber se um animal possui experiência, precisamos antes saber o que é experiência para que possamos ver se isso se aplica a tal ou qual animal. Vejamos então o que é experiência. Experiência não é apenas as muitas recordações registradas na memória, mas a unificação de muitas recordações. Experiência aqui deve ser considerada no sentido de prudência, ou seja, as diversas memórias nos animais produzem a prudência. Porém, Santo Tomás nos adverte que a prudência é diferente nos animais brutos dos animais racionais. Nos animais brutos, a prudência está em função dos instintos, já no ser humano está participando da razão. Quer dizer que nos animais brutos, a prudência está subordinada aos instintos, enquanto que no ser humano está subordinada à razão. Vejamos melhor este ponto. No ser humano, a prudência faz com que ele delibere pela razão sobre o que lhes convém fazer. Por isso, Aristóteles define a prudência como a reta razão do que deve ser feito. Nos animais brutos, diz Tomás de Aquino, a prudência é uma capacidade natural do que convém perseguir, do que convém fugir por ser nocivo, como o cordeiro segue a mãe e foge do lobo. Dito isso, é possível dizer que os animais participam um pouco da prudência ou experiência e não é do mesmo modo nos animais brutos e no ser humano. Ou seja, a definição de prudência para o ser humano é uma e a definição de prudência para os animais é outra, porque são coisas diferentes. Voltando ao exemplo do mosquito, seria possível dizer que o mosquito tem experiência? Um simples mosquito teria chegado a este grau? Deixe sua resposta nos comentários. No quarto grau, entramos no campo que é próprio do ser humano. O ser humano é o único animal que sobe este degrau. Por isso dizemos que é animal racional. O ser humano diferencia-se dos outros animais porque é racional. Esta é uma nota que o ser humano possui e os animais não. Aristóteles observa que dentre os animais, alguns alcançam a arte e a ciência. Diz ele, enquanto outros animais vivem com imagens sensíveis e com recordações e pouco participam da experiência, o gênero humano vive também da arte e de raciocínios. Aristóteles começa aqui a passagem do terceiro grau para o quarto grau. A diferença entre o grau anterior e este é esta. Na experiência, aprende-se os singulares, na arte, aprende-se os universais. Em resumo, é a passagem do singular para os universais. Os singulares são coisas individuais, concretas, particulares, aquilo que encontramos diretamente na experiência sensível. São exemplos de singulares, esta árvore, este homem, este cavalo, esta ação que eu vi acontecer, esta situação particular observada. Já os universais são aquilo que é comum, que é repetível, é estável, aquilo que se mantém o mesmo em muitos indivíduos. E são exemplos de universais a humanidade, que está em todos os homens, a saúde, a cura por meio de um determinado procedimento, a relação entre causa e efeito, a regra geral que se repete em diversos singulares.
Chegando aqui, já dá para perceber que a escada do livro Alfa não é um esquema didático qualquer, ela é uma radiografia do modo como a inteligência se organiza na natureza e, ao mesmo tempo, um diagnóstico do que acontece conosco quando deixamos a vida intelectual se dissolver na pressa, na repetição e na distração. Aristóteles começa com o que é comum a todos os animais, a sensação, passa pelo que já exige alguma complexidade, a memória, toca o ponto decisivo da experiência, a unificação prudencial de muitas recordações e, então, abre a porta para aquilo que é propriamente humano, a passagem do singular ao universal, isto é, a capacidade de produzir arte, técnica, ciência e raciocínios. Não apenas reagir, mas compreender. A partir disso, a pergunta "os animais raciocinam?" ganha um contorno mais preciso, porque, no nível do senso comum, a gente olha para um cão, para um corvo, um golfinho e conclui, ele pensa. Mas Aristóteles não nega que há graus reais de complexidade, nem ignora o que hoje chamaríamos de aprendizagem, associação e resolução de problemas. Ao contrário, ele começa exatamente observando as diferenças entre os próprios animais. Só que ele está perguntando por uma outra coisa, não apenas se há comportamento inteligente, mas se há intelecto no sentido forte, isto é, a apreensão do universal enquanto universal, a capacidade de reconhecer a forma comum que atravessa casos diferentes, de formular uma regra, de justificar, de explicar as causas, de deliberar por razões e não apenas por imagens, lembranças e instintos. Por isso, a distinção entre experiência e a arte é tão central. A experiência, como vimos, lida com o caso concreto. Este doente, este remédio, esta situação, este perigo, esta rota, esta lembrança que funciona. Mesmo quando ela é surpreendente, e é mesmo impressionante que um mosquito consiga guardar por um tempo uma associação do tipo odor é igual a perigo, ela continua presa ao campo singular. Já a arte, e mais ainda a ciência, nasce quando a mente atravessa muitos singulares e reconhece o que se repete neles, o que permanece, o que vale para muitos casos. É a passagem do "eu vi isto acontecer" para o "isto acontece assim", e do "funcionou uma vez" para o "há uma razão pela qual funciona". É nesta passagem que o ser humano se torna, para Aristóteles, um animal racional. Mas aqui vem a parte desconfortável, e talvez a mais atual do vídeo. Aristóteles não está apenas descrevendo uma diferença biológica entre espécies, ele está sugerindo que há também um risco existencial. Nós podemos passar a vida inteira vivendo como se nossa inteligência fosse apenas um degrau abaixo do que ela pode ser. Há uma rotina de sensações, memórias dispersas e experiências fragmentadas, acumulando muitos casos sem nunca subir ao nível do universal, consumindo informações sem transformar isso em um conhecimento, reagindo ao presente em vez de compreender o todo. E se isso é verdade, então a escada não é só uma teoria sobre animais, é um espelho. Ela pergunta a cada um de nós: você está vivendo como alguém que pensa por universais ou apenas como alguém que coleciona singulares? Se essa reflexão te acompanhou até aqui, então você já fez exatamente o movimento que o próprio Aristóteles está descrevendo. Você saiu do caso isolado, o mosquito na lâmpada, o cachorro que parece entender, o corvo que resolve um problema, e começou a enxergar um princípio mais geral sobre o conhecimento. É isso que eu quero cultivar com este canal, uma vida intelectual mais séria, paciente, capaz de subir degrau por degrau. Não por vaidade, mas por amor à verdade, por desejo de clareza e por respeito ao que há de melhor na tradição. E aqui que eu preciso te pedir uma ajuda muito concreta. Se este conteúdo te serviu, se você quer que esta investigação continue e chegue a mais pessoas, inscreva-se no canal agora. Faltam apenas 30 inscritos para o YouTube liberar todas as funcionalidades do canal, recursos que fazem diferença real para quem produz conteúdo educativo, melhores ferramentas de distribuição, organização, interação e crescimento. Parece pouco, mas para um canal que escolhe um caminho mais denso, mais cuidadoso e menos viral, cada inscrição conta como um sinal de que vale a pena continuar. E vale dizer, sem romantizar, a vida de quem pesquisa Aristóteles no Brasil não é nada fácil. Enfrentamos falta de tempo, falta de reconhecimento, dificuldade de acesso a boas edições, bibliografia cara,
traduções nem sempre disponíveis, pouca cultura de estudo continuado e muitas vezes uma pressão constante para transformar pesquisa em burocracia e em conteúdo rápido. Manter um projeto que fale de filosofia e literatura mundial com seriedade exige fôlego e também exige comunidade. Este canal não é só um arquivo de vídeos, ele é uma tentativa de criar um espaço em que estudar volte a ser um ato central, uma disciplina do espírito, um modo de vida. Então, além de se inscrever, eu te convido a fazer mais 3 coisas simples. Deixe um comentário respondendo à pergunta que ficou no ar. Mosquito tem experiência? Onde você colocaria esse limite e por quê? Compartilhe este vídeo com alguém que esteja tentando estudar com mais profundidade, um colega, um aluno, um amigo que gosta de filosofia e de literatura. Ative o sininho porque a frequência do canal é mensal, cada vídeo é uma aula roteirizada, pensada com calma, e o YouTube nem sempre entrega para todo mundo. Nos próximos encontros, a ideia é continuar subindo. Se hoje nós entendemos a diferença entre memória, experiência e a passagem ao universal, daqui podemos avançar para o que Aristóteles chama de conhecer pelas causas, pela a distinção entre técnica e ciência, para a natureza do intelecto e, sobretudo, para a pergunta que atravessa a metafísica inteira. O que significa conhecer o ser enquanto ser? Parece abstrato, e mas é justamente isso que dá unidade ao mundo e que impede que a nossa vida se perca em fragmentos. Se você chegou até o fim, você está fazendo parte de algo raro, uma comunidade de pessoas que não querem apenas opiniões, mas compreensão, não querem apenas informações, mas formação, não querem apenas entretenimento, mas sentido. Inscreva-se, faltam só 30 pessoas e vamos continuar juntos neste trabalho que não é fácil, mas é necessário. Pensar com seriedade, ler com rigor e viver um pouco mais à altura que a inteligência humana pode ser.